Olá, hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a maneira como a gente observa o paciente na odontologia sistêmica. Por exemplo, o paciente, a hora que chega, a postura de corpo dele é importante, a cor da pele dele é importante. Então, logo que a gente cumprimenta o paciente dentro da visão sistêmica, né? A gente observa como ele nos deu a mão, como ele está posturado, né? Se ele está curvado, se ele está brilhando, né? E tudo isso é muito importante na nossa análise diária do paciente. Então, a cada visita, a gente vai estar observando esse paciente. A postura corporal dele é importante porque mostra os problemas que ele possa estar vivenciando naquele momento. E por que isso é importante para a odontologia, né? Na sistêmica, o importante para nós é o indivíduo. A boca faz parte desse todo e interfere no todo, mas também é interferida por tudo que acontece nesse todo. Então, o indivíduo que está tenso, estressado, triste, ele vai ter interferências em toda a musculatura corporal e também na musculatura facial. A gente sabe, por exemplo, que um paciente que está prestando vestibular, a gente pede para ele parar de abrir o aparelho, porque ele está tenso e a musculatura facial ela está 24 horas do dia no rosto do paciente e se ele está contraído por estar estressado, tenso, eu vou ter um aparelho forçando no sentido contrário do meu aparelho, né, que é a musculatura, e eu vou perder, porque o paciente não usa o aparelho 24 horas, principalmente quando está estressado, ele acaba não usando o aparelho. Então, a gente pode ter, por exemplo, se ele usar o aparelho e abrir o aparelho numa fase de estresse, a gente pode ter machucado no céu da boca, machucado na gengiva, em função dessa pressão contrária da musculatura e da língua. A língua é composta por músculos, né? Então, normalmente, a gente pede, quando o paciente está mais tenso, para que ele abra menos, use mais, né? Espere passar essa fase para que ele consiga continuar abrindo o aparelho. A cor do paciente também é importante. Às vezes o paciente que a gente está acostumado a ver de uma determinada forma, chega no consultório mais pálido, né? Ou mais avermelhado. Então, tudo isso gera perguntas para o paciente. O que é que está acontecendo? O que é que você tem sentido? Se tem sentido alguma coisa, né? Essa conversa com o paciente em toda consulta é extremamente importante, porque ela vai nos conduzindo como nos mostrar como a gente deve conduzir esse tratamento. Uma coisa que hoje eu gostaria muito de falar é a respeito da língua. A língua ela é constituída de músculos extrínsecos, intrínsecos, não vou entrar em detalhes nisso, porque isso seria motivo de uma aula inteira sobre a língua. Mas ela é extremamente importante para o nosso trabalho. Todo mundo sabe que a língua interposta entre os dentes, né, ela pode provocar uma abertura de mordida, seja anterior, seja lateral. Então, uma língua disfuncional, ela pode gerar uma série de problemas para nós. E é lógico, nos nossos aparelhos a gente tem alguns artifícios que em outra oportunidade nós vamos estar mostrando para vocês, que nos ajudam a fazer com que essa língua fique na posição correta. Outro dia saiu um post nosso falando que a forma
faz a função e a função determina a forma, né? Então, a língua mal posicionada, ela vai gerar uma disfunção. E a função do sistema estomatognático vai propiciar que a língua se posicione corretamente. Então, a língua faz parte do aparelho digestivo e sua função está relacionada à deglutição, ao paladar, à fala, à sucção e à higiene oral. A gente sabe que esses movimentos que a língua faz dentro da boca ajudam a autolimpeza dos dentes, né? E a língua precisa estar posicionada adequadamente para que a gente tenha uma boa função dela, né? Então, a língua, ela tem várias partes, né? Ela tem a parte anterior, onde tem um sulco longitudinal, ela tem o ápice da língua, que é a pontinha da língua, a raiz da língua, onde nós temos as tonsilas linguais, e o forame cego da língua. E a língua é toda forrada por papilas. Essas papilas são responsáveis pelo paladar, principalmente, né? A gente hoje, com a vida moderna, tem uma dificuldade muito grande de ajudar essas papilas a identificarem o que nós estamos comendo. Normalmente, a gente hoje, pela pressa, a gente come rapidamente os alimentos todos misturados, então não há muito tempo para que a papila identifique o que nós estamos comendo, mande uma mensagem para o cérebro para que ele produza a saliva adequada para aquele alimento que a gente está ingerindo. Então, em função disso, a gente acredita que muito dos problemas digestivos podem ter início nessa falta de condução neurológica para a produção correta da saliva, né? Outra coisa, a cor da língua. A língua, ela normalmente, ela tem a cor rosa claro. Isso é uma língua saudável, com uma saburra fina, quase transparente. Isso é uma língua que a gente espera ver na boca dos pacientes. Muitas vezes, a gente encontra a língua vermelha. Isso indica infecções e processos inflamatórios. Por exemplo, o indivíduo que está com uma febre, a língua dele normalmente está mais avermelhada. E a vermelhidão também pode ser sintoma de falta de vitamina B12, né? Agora, eu vou falar isso várias vezes, é importante a gente saber o que o paciente comeu. Vamos supor que ele tenha comido um doce vermelho que pode tingir a papila lingual. Ele pode ter comido beterraba e ter tingido a papila. Então, é importante a gente saber se ele higienizou aquela língua, ou a gente mesmo higienizar no consultório para ver se a cor é aquela mesma ou se ela é resultado de algum alimento, né? A mesma coisa acontece com o vermelho intenso, que pode indicar doenças circulatórias, doenças cardíacas. Ela pode também estar amarela. Isso também pode estar manchada por alimento, então sempre prestar muita atenção. E quando ela está amarelada, isso indica problemas no estômago ou no fígado ou em ambos, né? Quando ela está mais violeta, pode indicar doenças pulmonares ou deficiências de nutrientes, como a vitamina B2 ou a riboflavina, tá? Azul, ela pode indicar doenças renais. E pálida, ela vai indicar anemia, né? Como a palidez do rosto vai indicar uma anemia, deficiência de vitamina, tá? Uma coisa que a gente gostaria de mostrar para vocês
é que determinadas partes do corpo da língua estão vinculadas a certos órgãos e às vezes refletem as mudanças patológicas desses órgãos. Então, vocês vão ver na imagem, a figura 1, ela mostra o rim, a figura 2, a bexiga, a figura 3, o fígado, a figura 4, a vesícula, a figura 5, o baço, a figura 6, o estômago, 7, o pulmão e 8, o coração. O estômago e o pulmão, eles ficam mais ou menos no centro da língua, né? O rim na parte posterior da língua, a bexiga também. O fígado na lateral da língua, o fígado, a vesícula, o baço e o coração na ponta da língua, tá? Uma curiosidade que hoje eu gostaria de mostrar, para a gente encerrar essa conversinha, é que embaixo da língua, como vocês estão vendo na imagem, embaixo da língua nós temos o corpo todo e nós podemos fazer acupuntura no corpo todo. Então, na ponta da língua, nós temos os pés. O ponto de acupuntura, como vocês estão vendo, indica exatamente aonde esse ponto está atingindo, né? Então, a gente tem os pés, a perna, o joelho, a coxa, a mão, o cotovelo, ombro, a cabeça, toda a coluna vertebral. E esses pontos foram identificados pelo Dr. Sun Ji Gang. Ele é um médico acupunturista chinês e que desenvolveu essa acupuntura na parte de baixo da língua. Esses pontos podem ser estimulados, por exemplo, com um instrumento pontiagudo, mas com a ponta arredondada, e a gente vai fazendo vibrações desde do início do freio lingual até a ponta da língua. Hoje era isso que a gente queria conversar com vocês, mostrar a importância de se observar o paciente desde o primeiro contato, hora que ele chega no nosso consultório, para que a gente possa identificar tudo que ele traz. Vocês já ouviram a gente falando sobre o triângulo da saúde, o emocional, o químico e o estrutural. Então, não é só olhar a boca do paciente e identificar problemas na boca ou no nosso aparelho. É olhar esse paciente realmente como um todo, até para identificar por que está usando o aparelho, por que não está usando o aparelho, por que está rejeitando, por que o índice de cárie aumentou. Então, a gente já falou sobre isso, né? De uma produção de saliva ácida que vai ser decorrente de contração da musculatura, e isso pode propiciar um aumento do índice de cárie, de problemas gengivais. Então, observar a higiene desse paciente, que é muito importante, a higiene como um todo, né? Dos dentes, da língua, dos sulcos gengivais, e está sempre orientando o paciente, ajudando o paciente. Quando a gente identifica algum problema na língua, por exemplo, eu posso encaminhar esse paciente para um clínico geral, por exemplo, para que faça exames e identifique qualquer problema que ele possa ter de uma maneira geral. E nós, dentistas, normalmente, somos os primeiros a ter contato com o paciente e com algum problema que esse paciente possa estar vivenciando, né? E um diagnóstico precoce sempre indica um tratamento mais eficiente. Por hoje é só. Um grande abraço a todos.